O capítulo começa com um clima carregado de expectativa e frustração, concentrado principalmente em Paulinho. Ele estava claramente animado, talvez até um pouco ansioso, depois de criar coragem para convidar Gerluce para uma viagem à casa de praia, um gesto simples, mas que para ele parecia cheio de significado. No entanto, a resposta dela não veio como ele esperava. Quando Gerluce, de maneira educada, porém firme, nega o convite, Paulinho sente um baque imediato. Fica claro em seu rosto, primeiro uma surpresa silenciosa, depois uma expressão de decepção que ele tenta disfarçar, mas que acaba denunciada nos olhos que vacilam, na respiração que fica um pouco mais pesada e naquela postura que perde, aos poucos, o entusiasmo anterior. Ele não explode, não reclama, não insiste, mas se fecha por alguns segundos, como quem precisa reorganizar os próprios sentimentos antes de continuar a conversa. Esse pequeno gesto, esse microdrama silencioso, mostra o quanto Paulinho já estava emocionalmente envolvido com a ideia de estar próximo de Gerluce. A recusa dela o atravessa, deixando um ruído interno difícil de disfarçar. Enquanto isso, em outro núcleo da trama, uma informação inesperada começa a deixar Samira em alerta. Ela está em seu ritmo normal de conversa quando Maggi comenta, de maneira aparentemente casual, que Juquinha é policial. A frase cai como uma bomba silenciosa. Samira endurece a expressão por um instante, mas imediatamente tenta disfarçar, como se a informação não tivesse mexido com ela. Porém, seu corpo a denuncia, o olhar pisca 2 vezes, a respiração fecha um pouco, o queixo trava por uma fração de segundo. São sinais que demonstram a tensão que de repente se instala dentro dela. Juquinha ser policial significa risco, significa vigilância, significa perigo para certos assuntos que Samira prefere manter longe de autoridades. Mas ela finge naturalidade. Mantém a voz estável, tenta parecer indiferente, embora por dentro a mente esteja disparando pensamentos em alta velocidade. E enquanto Samira luta para esconder o nervosismo, Joelle vive o contrário, um momento de clareza. Em meio ao seu turbilhão emocional, ela se recorda de algo importante. A lembrança surge aos poucos, como um flash que se acende no meio da escuridão. Ela se lembra de ter visto Jorginho na igreja. A cena volta à mente como se estivesse ocorrendo novamente. Os vitrais coloridos, o ar silencioso, o jeito como ele se movia, e, de repente, a sensação de que já conhecia aquele homem. Essa recordação não responde às perguntas que ela carrega, mas reacende outras. Joelle parece inquieta, sentindo que há algo ali que ela ainda não conseguiu decifrar completamente. Enquanto a memória de Joelle se fortifica, Jorginho enfrenta seu próprio choque. Ele descobre que Raul é o pai do filho de Joelle. A revelação o atinge de forma abrupta e profunda. Há um silêncio emocional que toma conta dele, como se o mundo ao redor tivesse parado por alguns segundos. É como se ele estivesse tentando acompanhar a própria respiração, tentando digerir uma verdade que muda tudo. Raul, o pai do neto que ele sequer pôde acompanhar de perto? A mistura de surpresa, indignação silenciosa, frustração e medo se acumula dentro dele. Ele não explode, mas a inquietação interna é evidente. E é justamente nesse clima que Leonardo enfrenta outro tipo de desconforto. Ferretti decide confrontá-lo, tentando entender o verdadeiro motivo de sua tristeza. O ambiente é quase interrogativo. Ferretti fala com aquela firmeza particular, de quem não se contenta com respostas superficiais. Leonardo, porém, se sente acuado. Ele tenta responder de forma vaga, hesita, parece lutar para encontrar palavras que escondam mais do que revelam. Ele está sensível, fragilizado, e o olhar insistente de Ferretti o deixa ainda mais pressionado. A sensação é de que a qualquer momento Leonardo pode desmoronar, mas ele tenta manter o controle, mesmo que com dificuldade. No meio desse clima emocional denso, há uma cena mais suave e acolhedora. Juquinha leva Lorena em casa. É um gesto simples, mas repleto de gentileza. A conversa entre eles é amena, tranquila, e Lorena parece se sentir segura com a presença dele. Juquinha dirige com calma, demonstra respeito e preocupação, criando uma atmosfera de conforto para ela. Não é uma cena grandiosa em acontecimentos, mas é significativa no que transmite. Logo depois, voltamos a uma tensão mais profunda. Pastor Albérico, percebendo o risco da situação após o que descobriu sobre Raul e Joelle, procura Jorginho desesperado. Ele implora, literalmente implora, para que Jorginho não faça nada contra Raul. A súplica é carregada de urgência, quase de medo. O pastor sabe que Jorginho está abalado e entende que homens feridos emocionalmente podem tomar decisões impulsivas. A voz dele treme um pouco, os olhos pedem misericórdia,
e Jorginho, embora silencioso, demonstra que escuta cada palavra, tentando controlar seus próprios impulsos. Enquanto isso, Josefa assume seu papel de conselheira e incentiva Gerluce a aceitar a viagem com Paulinho. Ela percebe a hesitação da amiga e tenta fazê-la enxergar que não há mal em aproveitar um momento novo, leve, talvez até romântico. Josefa fala com aquela sinceridade carinhosa, quase maternal, tentando abrir os olhos de Gerluce para a oportunidade que está diante dela. E as palavras de Josefa acabam fazendo efeito. Depois de pensar bastante, Gerluce toma coragem, respira fundo e procura Paulinho. Ele está surpreso quando a vê se aproximando, talvez ainda carregando o peso da recusa anterior. Mas dessa vez, a resposta é diferente. Gerluce avisa a Paulinho que decidiu ir com ele para a casa de praia. A alegria dele é imediata. Os olhos dele brilham de um jeito que ele não consegue esconder. É como se o mundo inteiro tivesse dado uma volta e voltado para o lugar certo. Gerluce, porém, mesmo aceitando, deixa claro para Josefa que hesitou bastante antes de tomar essa decisão, o que mostra o quanto seu coração ainda está dividido, cheio de receios e dúvidas. Enquanto isso, Macedo conversa com Ferete. Ele admite que ainda não sabe o que aconteceu com Cláudia. A falta de respostas pesa no ar. Ferete escuta com um semblante duro, como se cada nova incerteza só aumentasse sua determinação de ir mais fundo em suas investigações. Cláudia é uma peça importante nesse quebra-cabeça, e a ausência de informações aumenta a tensão entre eles. Misael também se envolve em um conflito emocional, mas em outro núcleo. Ele repreende Joaquim, e o motivo é claro: Joaquim está evitando Lígia. Misael tenta fazê-lo entender que fugir não resolve nada. Sua bronca é mais afetiva do que agressiva, mas ainda assim firme. Ele quer que Joaquim enfrente suas questões, não que fuja delas. E então chegamos à cena mais carregada de emoção do capítulo. Joelle, ainda confusa com a lembrança de ter visto Jorginho na igreja, decide perguntar o que está queimando em seu peito há muito tempo. Com a voz hesitante, mas firme em sua busca por verdade, ela olha para Jorginho e faz a pergunta que pode mudar a vida dos dois: "Você é meu pai?" O silêncio que se instala após a pergunta parece durar uma eternidade. É como se todo o ambiente respirasse junto, esperando pela resposta. O olhar de Joelle é intenso, vulnerável, cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. E o de Jorginho é puro choque, misturado com dor, amor silencioso e aquele desespero de quem não sabe como responder sem ferir ainda mais. É com essa cena dramática e profundamente emocional que o capítulo ganha seu ápice, deixando no ar perguntas que ainda precisam ser respondidas, e sentimentos que estão prestes a explodir.